Beleza. Então, vamos lá, gente. Na aula passada, a gente parou, então, aqui nos strokes, né, no exercício das 10 mandalas, que vocês vão terminar. Eu pedi para vocês salvarem, mandar para mim, né, ou salvarem com você, porque a gente vai usar elas na outra aula novamente, tá? Quer dizer, pode até ser que a gente não use, vai depender muito de vocês. Se vocês quiserem fazer, na outra aula a gente vai trabalhar com cores, e aí depois vocês podem usar ou o exercício dessa aula que a gente finalizou, da aula passada que a gente finalizou hoje, ou os elementos que a gente vai criar hoje, tá? Então, eu vou fechar o arquivo aqui do Illustrator, né? Vou verificar aqui novamente no meu workspace se eu estou aqui no Essential Classic, tá? E aí eu vou abrir um arquivo aqui do mesmo tamanho que estava na outra aula, tá? Em pixels mesmo, 1920 por 1080. Se você estava usando esse mesmo computador, a tendência é que ele esteja salvo ali, tá? Aí eu vou dar um Create, beleza? Hoje, a ferramenta que a gente vai estudar é uma outra maneira de trabalhar com as formas, tá? Para isso, eu só vou pedir para vocês, ó, que prestem atenção aqui na cor. A gente já falou, né, que as cores aqui, essa parte de cor eu já expliquei, apesar da gente não ter entrado em cor totalmente. Eu vou deixar com preenchimento preto, ok? E a linha aqui, ó, eu vou deixar sem cor. Opa! Linha sem cor e preenchimento preto, tá bom? Posso trabalhar com outra cor? Até pode, tá? É que eu prefiro trabalhar com preto e branco, porque eu falei para vocês, quando a gente coloca a cor, a gente já começa a viajar em outras coisas, tá? Hoje, gente, a ferramenta que a gente vai estudar aqui, ela chama Pathfinder, tá? Então, a gente vai lá em Windows, Pathfinder. O que é o Pathfinder, né? Você vai ver que ele vai abrir outras duas janelas aqui, ó, Transform e Align. A gente não vai mexer nelas agora. Vou puxar só o Pathfinder para cá e posso fechar as outras, né? Vou vir aqui no menu hamburguinho, ver se está todas as opções abertas, né? Já estão todas abertas ali. É isso que tem no Pathfinder, né? Então, Path é o nome que a gente dá, né, para o caminho ou desenho, aquelas linhas que ficam aqui, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou criar um quadrado aqui só para a gente ter essa noção, né? Que eu posso selecionar o quadrado com a ferramenta Direct Selection. Opa! Não faz comigo, não. Né? O Direct Selection aqui, né? Eu seleciono a forma inteira, ou, né? O Direct Selection, desculpa. Voltando aqui, né? O Selection Tool, a gente seleciona a forma inteira, e o Direct Selection, a gente vai selecionar cada um desses pontos, tá? Então, esse caminho que a gente tem aqui, que sempre está em um azulzinho, é o que a gente chama de path, né? Que é o caminho ali, né? Tá vendo? Quando eu boto o meu mouse em cima dele, ele aparece ali escrito path, tá? O Pathfinder, o que ele vai fazer? Ele vai mesclar esses paths, tá? Então, eu tenho aqui os Shape Models, né? E os Pathfinders aqui, ó. Que é a maneira como a gente vai mesclar esses objetos. E para que mesclar esses objetos, tá? Para que a gente possa, através das formas básicas, criar outras formas, né? Então, para que a gente possa entender isso, eu vou pedir para vocês criarem aqui, ó, clicar no retângulo Tool, clicar no meio da página, criar um quadrado de 400 por 400 pixels, beleza? E eu vou criar aqui um círculo também de 400 por 400 pixels. Tá? Então, a gente tem ali, ó, um quadrado e um círculo do mesmo tamanho, beleza? Todo mundo conseguiu aí? Tranquilo? O que eu vou fazer? Ó, eu posso posicionar ele em qualquer parte da minha página. O importante é que, ó, vocês vão ver que o próprio mouse, né? Porque a gente está com o Smart... deixa eu só lembrar o nome aqui, que eu nunca sei. Com o Smart Guides ligados, né? O Smart Guides ele vai mostrar a hora que eu chegar no centro.
A hora que o meu centro chegar aqui no insert, né, vai ficar exatamente no centro do quadrado. Eu vou mudar aqui para a linha, ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Então, eu só preciso, né, que o meu círculo esteja exatamente a metade dele na ponta do quadrado ali, tá? Tem uma outra maneira de visualizar isso, né? A gente aperta o Ctrl Y, ele mostra só as linhas para mim, tá? Então, às vezes é fácil para quando eu estou desenhando. Todo mundo conseguiu? Beleza? Então, o Pathfinder, gente, ele vai te dar várias novas funções para acontecer ali, ó. Sempre seleciona... Oi? Foi comigo? Não? Não? Sempre selecionando 2 objetos. Então, eles precisam de 2 objetos para acontecer as coisas, tá? Primeiro, eu vou pedir para vocês copiarem esses 2 objetos. Selecionou os 2, ok? E eu vou dar um Ctrl C, só para eu ter esse objeto copiado ali, tá? Todo mundo copiou? Agora, a gente vai apertar aqui, ó, a primeira função aqui. Como que ela chama? Ela chama Unite. Ou seja, ela vai transformar esses 2 objetos em um só. Como eu sei que isso aconteceu? Ó, quando eu aperto o Command Y, tá vendo? Ele aparece lá como um objeto só. Vou arrastar ele aqui para o lado, para qualquer área da minha página, ok? E vou dar um Ctrl F para que apareça aquele outro que eu copiei. Mas... eu fechei o Pathfinder à toa aqui. Mais uma vez, né, com o Command Y, eu vou ver a diferença entre os 2, tá? Aqui eu tenho 2 objetos e aqui eu passo a ter um objeto só, tá? Command Y novamente. Vou mais uma vez copiar essas 2 formas para eu ter elas guardadas e vou no segundo. O segundo ele chama -front. O que é isso? Ele vai subtrair o arquivo que está na frente, tá? Por que eu sei que a bolinha está na frente? Porque eu criei primeiro o quadrado e depois o círculo. Então, geralmente, ele vai respeitando essa hierarquia. É lógico que a gente pode jogar um para frente e outro para trás, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou clicar nos 2 aqui, ó, e apertar o -front e vou preservar também esse arquivo para lá. Dou Command F novamente, tá? E eu vou vir aqui no outro, ó. Como é que ele chama aqui? Intersect, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai manter a intersecção, né? Então, a intersecção é o pedaço do quadrado que sobrepõe o pedaço do círculo, tá? Copiei ali para o lado, Command F novamente, opa. E aí eu vou usar o outro ali, ó. Exclude. Então, ele vai excluir a intersecção e vai deixar os outros 2 objetos ali, tá? Olha quantas formas novas a gente já criou a partir disso. Beleza? Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o divide. Então, o divide, a hora que a gente olha, parece que não aconteceu nada, certo? Eu cliquei nele, não aconteceu nada. Só que se eu vier aqui, ó, com o botão direito de one group, ou seja, eu vou desagrupar, um objeto se tornam 3 objetos. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu estava com os 2 objetos ligados, certo? Cada objeto era um, selecionei os 2 aqui embaixo, aqui, ó. Divide, botão direito em cima do objeto, botão direito do mouse, ungroup, tá? E aí eu vou repartir esse cara aqui em 3 objetos. Beleza? Vamos separar ele para o lado de novo, dar um Ctrl F aqui, vamos para o próximo. O próximo aqui ele chama trim. O que o trim faz? Oi? Desculpa, você parou aonde? Você conseguiu fazer o divide? Não? Então, vamos lá, então. Ó. Vou deletar ele aqui. Tá? O que o divide vai fazer? Né? O próprio nome dele já fala, vai dividir. Né? Só que, assim,
Ele divide, mas ele mantém agrupado as formas, que a gente ainda não trabalhou com agrupamento, mas a gente vai ver isso. Para desagrupar, a gente vai com o botão direito e vai dar o ungroup, ou seja, eu vou desagrupar. A partir daí, ó, cada forma que eu clicar, ela vai se comportar isoladamente. Deu para pegar agora? Deu? Espera aí, eu já faço aqui e retorno tudo. Pode ser? Então tá. Ctrl F aqui, né? Eu vou ter aqui o trim. O trim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto que está por cima e vai cortar o objeto que está embaixo, ó. Opa, apertei errado, desculpa. O trim aqui, ó. Então, quer dizer, qual que é a diferença aqui, ó? O divide, ele dividiu. Eu vou desagrupar aqui, o trim, ele cortou. Tá vendo? Sacaram? Então, uma coisa é dividir, a outra é cortar, tá? Vou arrastar esses caras todos para cima aqui. Vou colar ele de novo. E o que a gente tem aqui? O merge. O merge funciona basicamente como aqui o United. Ele vai unir as coisas. A diferença é que o merge a gente pode usar para unir objetos que estão distantes um do outro. Eu vou falar isso aqui para agora para vocês, não vai dar para entender porra nenhuma. Porque o que acontece, né? Você vai falar para mim, Lucas, que bosta acontece quando eu uno um objeto com a outra aqui? Não muda nada, né? Mas muda na hora que a gente for trabalhar com máscara. Só guarde, né? A diferença é que o Unite dele só une e o Merge ele cria uma nova forma a partir dali. Guarda isso na cabeça de vocês, que depois a gente vai entender, tá? Por enquanto, é só saber que os dois existem. Depois você tem aqui o Crop, que ele vai fazer aqui, ó, semelhante do que ele fez lá em cima aqui com esse aqui, né? Com o Inserted. Só que, olha só, ele mantém a outra linha ali, ó. Ele mantém a linha branca, tá vendo? Ó? Por quê? Porque você consegue ter os dois elementos ali, tá? Isso depois... Isso é mais inteligente que, por exemplo, ó, se eu pego simplesmente e faço aqui o minus, ele acabou a linha branca ali, tá? Se eu faço crop, o que acontece? E desagrupar, eu posso trabalhar com outra cor aqui no crop, ó. Eu não perco o elemento, tá? O outro eu perco o elemento. Beleza? Então, também aqui o cropado. Vou dar mais um Ctrl F aqui. Depois do crop, a gente tem o outline. O que ele faz? Ele transforma tudo em linhas, tá? Só tem as linhas. Ele tira o preenchimento e coloca as linhas. Aí o outro Ctrl F aqui. Por último, a gente tem o minus back. Então, se eu tinha o minus front, né? Eu vou tirar o que está frontal. Aqui eu vou tirar o que está por baixo. Tá? Então, essas todas são as transformações, os tipos de união que a gente pode ter com os elementos, tá? Não se preocupe, eu vou voltar e eu vou diretamente você ali, tá? Aí, o que acontece? Ó? Agora vem um desafio para vocês. Eu quero que vocês, se eu desligar minha tela aqui rapidinho, que aí eu vou passar em quem está com dúvida, eu vou passando em todo mundo, tá? Senão vocês vão vendo, eu vou criar uma forma aqui. Eu vou usar os mesmos elementos que eu tinha anteriormente, tá? Um quadrado de 400 por 400 e um círculo de 400 por 400. Lucão, não está aparecendo, não está aparecendo, tá? Fiquem tranquilos que não está aparecendo, não é para aparecer mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma aqui, tá? E eu quero que vocês tentem fazer essa forma, repetir a forma que eu vou fazer. Tranquilo? Vai ser uma forma bem bonitinha, tá? Bem facinho de fazer. Oi? Pode apagar tudo.
400 por 400 é o quadrado. Então, ó, só que a diferença, tá? Esse aqui é um elemento só. Olha só, não tem linhas, opa, não tem linhas dentro dele, tá? Ele é um elemento só, tá? Ele não é total elemento, eu quero que vocês tentem fazer. Beleza? Eu vou dar um pause aqui, vou ajudar quem está com problema. Então, aqui, várias maneiras de resolver o problema, tá? Eu tenho um quadrado e um círculo, né? Não tem como eu fazer isso tudo a partir apenas de um quadrado e um círculo, tá? Não dá para fazer, vai faltar elemento. Então, de uma maneira ou de outra, eu vou ter que acabar repetindo um dos elementos. Uma das maneiras é vir aqui, né? Copiar o quadrado, ó. Vou dar um Ctrl+C nele. Vou vir aqui no círculo, né, e no quadrado e vou dar o crop. Só que o círculo tem que estar por cima, que é o que estava de vocês, o meu não estava. Vou dar o crop, ele vai manter a contraforma. Eu vou dar um ungroup. Opa, apertei Ctrl+Z, gente, desculpa. Testo quando acontece isso. Tá? Vou selecionar os dois, dei o crop, aí eu vou dar aqui, ó, o ungroup, né? E vou pintar ele de preto, né? Então, é só vir aqui em color e pintei de preto aqui, ó. Pintei, tem que sempre olhar se está no preenchimento, pintei, tá? Arrastei para cá na metade, Ctrl F, cortei e girei o círculo e posicionei, tá? Depois disso, eu vou girar o coração e vou unir esse coração, beleza? Aí, dessa forma que eu fiz, é mais legal porque, ó, porque a transformação fica no sentido correto, tá? Correto. Não existe correto, mas fica no sentido horizontal e vertical, né? Outra maneira de fazer, tá? Ao invés de eu cortar o meu círculo e o meu quadrado, ok? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente duplicar o círculo, apertando o Alt e arrastando, e unir o círculo. Vai dar a mesma coisa. Só que aí ficou diferente. Por que ficou diferente, gente? Presta atenção agora. Eu vou girar primeiro e juntar depois. Tá? Ficou diferente porque eu uni antes de girar. Então, se eu unir antes e depois girar, ele vai girar o meu objeto pronto. Se eu girar primeiro e depois unir, ele vai criar um objeto a partir dali, tá? Tem outras maneiras de fazer? Tem. Dá para dividir, dá para multiplicar, dá para um monte de coisa, tá? O importante é a gente conseguir fazer essas formas básicas, entender que a gente pode basicamente fazer um monte de coisa, tá? Aqui eu vou dar algumas ideias para vocês, né? Por exemplo, ó, eu vou duplicar, opa, antes de cortar qualquer coisa, ó, eu vou duplicar 2 vezes essas bolinhas aqui, ó, girar ela. E posicionar aqui, ó. O que acontece, ó? Eu vou usar agora, elas não estão bem posicionadas. Deixa eu aceitar certinho aqui, senão vai ficar ruim. Para isso serve o Ctrl Y, tá? O Ctrl Y a gente consegue ver se está certinho, ó. E aqui eu vi que a minha bola não tá. No intersect aqui, ó. Vou copiar, Ctrl F, colei no mesmo lugar, girei. Ai, mouse desgracento. Girei, ó, tá vendo? Eu tenho um monte de elementos aqui, né? Eu tenho 4 círculos e um quadrado. Apertando o Y aqui, eu já vejo um desenho, né? Olha que legal. Opa! Esse mouse tá ruim. Olha que legal. Eu vou selecionar todas essas imagens e vou dar um divide. Tá? Aí eu vou dar um Ctrl C, porque eu vou usar ela depois. Olha quantas coisas eu consigo tirar a partir da mesma forma.
E quantos desenhos vocês são capazes de criar a partir disso? Divertido, né? Não é? Então, o desafio pós-carnaval é o seguinte: quantas formas vocês são capazes de criar com os círculos e os quadrados, né? Quem criar mais forma ganha um ponto na média. Se você falar, ganha uma caixa fechada de Kit Kat. Não, foi eu passando a ligar. Ponto na mão dizendo que é? É muito pouco? É muito pouco? Não, me dá uma caixa fechada de Kit Kat. Não, mano, o salário de professor aqui não rola. Oi? Pode pagar o coração. Então tá, um ponto na média ninguém quer. Vamos ver. Eu vou dar um print exclusivo da minha série de estilogravuras. Como é que fala, série? Camiseta eu não tenho. Série limitada de estilogravuras, tá? Só existem 30 no mundo. Agora, é verdade, tô falando sério. Aí vocês podem escolher, tem duas, tá? Eu vou mostrar aqui, quem ganhar pode escolher. Então, quem fizer, pode escolher entre uma das duas estilogravuras aqui. Série limitada. Oi? Série limitada, tem 30. Só existem 30 no mundo. No dia que eu morrer e virar um artista, alguém lembrar de mim, pode ser que valha dinheiro. Agora não vale nada. Vale R$80, que é o preço que está para vender. Mas pode valer mais futuramente. É um investimento, hein? Então é isso. Só que é o detalhe. Vocês só podem usar 4 círculos e um quadrado. A partir daí, você pode escolher. Você pode usar 4 quadrados de um círculo ou 4 círculos de um quadrado. Tá? A partir daí, quem desenvolver mais símbolos diferentes... Oi, pode falar? Não. Você só pode usar 4 círculos e um quadrado do mesmo tamanho. Em cada imagem, você só pode ter usado 4 círculos e 4 quadrados. Isso aqui que eu fiz não pode, ó. Tá? Esse segundo que eu fiz não pode. Esse aqui pode. Não. Se você escolher 4 círculos, você vai usar 4 círculos sempre. Se você usar em um quadrado, e se você escolher o inverso, você vai usar o inverso. Eu posso diminuir o tamanho da... Não pode diminuir o tamanho. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Não, homem, assim, ó. Tipo, um tá cabendo aqui na minha telinha. Ah, tá. Sim, pode. Mas é importante que todos sejam com o mesmo tamanho, tá? Tudo que você passou até agora, inclusive a nossa telinha. Não. Você só pode usar shape, só forma pronta. Todos têm que ser o mesmo tamanho. Ó, um print é esse aqui, ó. Como você pode deixar reto? Como assim? Porque quando você vai usar... Ele nunca fica certo, grau. Ah, tá. Por enquanto, não. Por enquanto, vocês têm que se ferrar. Depois eu vou... Pelo menos... Ah, não. Esse eu posso sim. Você tá falando... Aperta o Shift. Eu já falei isso na outra aula. O Shift, ele sempre vai virar de 45 em 45, ó. É isso? Eu não sei onde está a foto aqui do meu negócio. Aqui, ó. Ou é esse aqui, que é o originário, ou é esse outro aqui, que é a quimera armorial, que tem no meu pescoço. Não, camiseta, eu não tenho dinheiro para fazer camiseta não, moço. Para com isso. Então, eu só queria te dizer que eu não vou pagar nada por esse print. E se você ganhar, eu vou acabar não te dando nada.
Ctrl D. Se onde está o outro desse aqui, gente? Inteira. Oi. Deixa eu só parar a gravação que eu já vou, tá? Então eu vou colocar lá no AVA como desafio 4x1. Vou escrever as regras lá, vou colocar os prêmios lá. Vocês têm até semana que vem para fazer, tá? Eu vou dar meia hora na aula de quarta-feira e vou dar meia hora na aula de quinta-feira para vocês terminarem isso. No final, eu vou contar quem tiver mais dentro, eu dou o meu print aqui. Para ser legal e justo, ganha o primeiro e o segundo lugar, tá? Então, o primeiro lugar, eu vou trazer 2 prints. O primeiro lugar escolhe o print que quer, o outro automaticamente ganha o outro. Beleza? Eu não vou assinar a obra, tá? Porque eu não assino obra, tá? Então, não peço para eu assinar, mas nem nada que eu faço no mundo é assinado. Porque é o seguinte, quando eu morrer, todas as obras parecidas comigo que não forem assinadas vão achar que é minha. Ah! Beleza? Deixa eu só finalizar.